Sim, porque eu não fiz uma leitura... Rapidinho, Caio, que você precisa fechar aqui. Eu não fiz uma leitura tão entusiasmada desse texto do Padilha, e esse seria meu principal comentário do dia, porque o tema central do artigo dele é honestidade intelectual. Só que eu faço questão de abrir essa análise com o diagnóstico reducionista e equivocado do diretor sobre a Lava Jato. Ele resume da seguinte forma: conclui que a Lava Jato foi um embate entre políticos corruptos e uma equipe de justiceiros. Ora, os processados da Lava Jato, eles são muito mais que meros corruptos tão abundantes no Brasil. Não vamos normalizar isso. Os 159 condenados, né, cujas penas aí somam mais de 2.240 anos de prisão decretada, eles fizeram parte do maior projeto criminoso de poder da história em um sistema político batizado muito oportunamente de cleptocracia. Então, é o Estado organizado para atender os interesses particulares escusos dos piratas privados, dos burocratas corruptos e das criaturas do pântano político. Justiceiro é quem faz justiça com as próprias mãos. Ele exerce as suas próprias razões sem controle externo. Os juízes e procuradores da Lava Jato, ao contrário, eles são aplicadores da lei, aplicadores da justiça. Eles estão sim sujeitos aos freios e contrapesos do Estado Democrático de Direito. Eles seguem os ritos do devido processo legal. Eles respeitam o amplo direito de defesa dos réus que eles processam e, acima de tudo, como eu já argumentei aqui, eles têm o seu trabalho analisado e possivelmente reformado por instância superior, tribunal recursal e corte constitucional. Então, o justiceiro é uma ova. São promotores e magistrados republicanos, corajosos e patriotas que arriscaram a própria vida e a vida das suas famílias para colocar atrás das grades os homens mais poderosos e mau caráter do Brasil. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo que é o que a Paulinha falou. O Padilha ele fez uma referência ao seu artigo anterior, né? Ele sustenta aquela tese absurda que o pacote anticrime do Moro é pró-milícia. E ele fala o seguinte, abre aspas: o descaso de Moro com dados que contrariam suas crenças é um exemplo do que chamo de desonestidade intelectual. E aí ele vai complementar isso com um truísmo, uma platitude, uma obviedade ululante, que é a seguinte, abre aspas: se novos fatos contrariam minhas crenças, mudo de crença em vez de negar os fatos. Então, assim, vamos lá. Vamos falar dos fatos do pacote anticrime, não custa repetir, tipifica as milícias como organização criminosa, permite infiltração policial sob disfarce, autoriza instalação de escuta, aumenta o tempo de cumprimento da pena em regime fechado para crime hediondo, aumenta a pena de crime cometido com arma de fogo, promove confisco alargado do patrimônio do criminoso, ou seja, aquele que ele não consegue explicar origem lícita, tipifica criminalmente o Caixa 2, agravando aí a punição para financiamento ilegal de campanha política e da segurança jurídica para as forças policiais, reiterando o direito à legítima defesa no combate ao crime. Isso não é pró-milícia, pelo amor de Deus. Os fatos provam o contrário. Então, é preciso a gente repetir a frase do Padilha para ele mesmo, para que ele ouça em alto e bom som. Vou repetir para ele ouvir. Se novos fatos contrariam as minhas crenças, mudo de crença em vez de negar os fatos. A gente só quer que você siga o seu próprio conselho. E a esses fatos eu vou acrescentar outros dados preliminares. Mas aí ele tem que ter, mas ele tem que ter a percepção pessoal para mudar, né? Você não, de novo tá querendo impor ao outrem o que você pensa e o que você quer acreditar. Eu quero que ele imponha a si próprio. Quero que ele imponha a si próprio a recomendação que ele deu pro leitor dele. O texto é primoroso do Padilha. Ele escreve com a maestria de quem está observando com a isenção. Porque hoje você ser isento no teu comentário, você é mal visto. O isentão virou até um termo de chacota que muitos bolsonaristas usam. O fulano é isentão, mas não perde a oportunidade de defender esse ou aquele. Ele talvez esteja motivado ao dizer isso, que ele coloca no texto que você fala, a respeito de racionalidade e desonestidade intelectual, lembrando, você sabe muito bem, da imagem da justiça, que carrega lá uma balança nas mãos e uma venda nos olhos. Será que essa justiça está trabalhando dessa forma? Você acha que sim, você já falou que Moro é um herói aqui. Eu acho que você tem o direito de achar que o Moro é um herói, mas eu quero lembrar que é um risco você acreditar a um ser humano falível, portanto, como você bem lembrou que até o Papa é falível, a capa de um herói. Mas heróis falham também. Heróis falham e a gente tem que reconhecer falhas como houve, no mínimo, nesse diálogo aí, nada republicano. Aliás, é um diálogo que muitos dizem, não tem nada ali, o próprio Moro não tem nada que me incrimine, mas é uma relação, no mínimo, suspeita, você se aproximar. Imagine se fosse o advogado de Lula, um áudio que vazasse de uma conversa de um advogado de Lula. O que você estaria dizendo a esse respeito?
Temos que pensar sobre isso. As coisas são como elas são. A gente não deve normalizar atos fora dos ritos e das leis. Isso que aconteceu, se vai dar em alguma coisa. Eu falo isso não querendo o fim da Lava Jato, porque é muito perigoso você dizer as coisas hoje em dia, porque todo mundo já fala, então é porque é o Lula livre, quer que acabe a perseguição aos corruptos. Nada disso, peraí, vamos olhar com um pouco de distanciamento das coisas. Fora da paixão, sem elocubrar termos técnicos para tentar criar uma cortina de fumaça num argumento que está todo mundo vendo e escancarado. O Brasil está vivendo isso há muito tempo, o Brasil está dividido. Cadê a razão aí? Cadê o sujeito são que vai assumir essa nação? Ué, mas eu listei uma série de fatos. Tomar a frente desse país, tomando a rédea do certo, do correto, do justo. Mas eu listei uma série de fatos, Edgar, que mostram que o pacote anticrime é contra a milícia, e eu consigo acrescentar mais dados preliminares dos primeiros meses do governo Bolsonaro. Teve uma redução de 25%, 25%, um quarto no número de homicídios em janeiro e fevereiro de 2019. Que você acredita ele ou uma circunstância deixa eu continuar com os fatos. Que vai ter São arma, 2.000, diminuiu a violência? Eu não sei por que se deu isso, mas isso é um dado da realidade, e foram 2.238 mortes a menos em relação ao ano passado, e teve uma queda de 59%. Nada tá em vigor ainda? Calma, teve uma queda de 59% do número de mortes violentas no Ceará, onde efetivamente, objetivamente, o Moro conduziu uma intervenção federal muito bem sucedida. Essas ondas sobem e descem, não, é natural bem, que isso aconteça. Gente, que ótimo se der certo, Caio, a gente não estava falando de outra coisa. Não, a pauta mudou agora. A pauta, eu estou analisando o texto do Padilha em que ele diz, você diante dos fatos mude de opinião. Eu estou fazendo um convite para que ele mude de opinião com base em números que são muito sensíveis. Você teve uma redução de invasão de terra no primeiro trimestre de 43 para 1. E vou mais além, falando do Rio de Janeiro do Padilha, falar sobre letalidade da força policial, isso no governo Temer. A letalidade da força policial aumentou 38% no período de janeiro a novembro de 2018, portanto da intervenção federal. Só que a queda de homicídio geral foi de 13%, a queda de latrocínio foi de 33% e a queda no roubo de carga foi de 20%. Isso mostra o quê? Que empoderar a polícia... Então, empoderar a polícia não necessariamente fortalece a milícia, mas seguramente melhora os números de segurança pública. A polícia tem armamento melhor? A polícia está melhor treinada? Acho difícil, hein? Acho muito difícil. Eu acho que isso é mais uma circunstância de um momento, de uma fotografia, de um registro fortuito para esse discurso que você está colocando, que é o discurso vigente do governo de turno, do que em si uma efetivação de uma política de segurança. Não, porque na que verdade nem em si é conhecida. É tudo narrativa, porque o grande objetivo desse artigo do Padilha é chegar no final das contas e matar na seguinte frase: no que tange a honestidade intelectual, a direita pró-Bolsonaro e a esquerda pró-Lula se tornaram irmãs siamesas, nunca mudam de opinião. Isso é uma falácia. Isso não é uma falácia. Porque a narrativa da vala comum... Você pode achar que é uma falácia, não, você colocou uma equivalência moral entre o bolsonarismo e o lulismo e uma equidistância. Você não acha que tem similaridades? Tem similaridades, mas não é a mesma coisa. Por conta da outra. Não. Na verdade, você não pode colocar Elas são simétricos siameses. Eu tenho que concluir meu raciocínio. Você não pode colocar uma equidistância entre o cidadão médio a ambos os polos políticos pelo seguinte: a comparação ela não se sustenta. Primeiro pelo volume de crimes do lulopetismo e depois porque existe aí uma distinção fundamental de valores até do ponto de vista ideológico. No campo ideológico, a direita ela sempre vai prezar pela realidade. A esquerda vai trabalhar com emoção, com narrativa, com discurso hegemônico. Então, por exemplo, quando a direita se vê diante de um caso inequívoco de corrupção ou em que exista muitos indícios, por exemplo, o Laranjal do PSL, caso Queiroz, ela vai pedir punição. E a esquerda não. A esquerda nega e não faz autocrítica. Ela vai pedir punição? A gente está vendo essa campanha toda pela investigação do Flávio Bolsonaro, a gente está vendo uma pressão para onde está o Queiroz. Antônio Bivar, nossa, presidente eu tô vendo um grande silêncio, pelo amor de Deus, Caio. é só você ver as críticas que eu faço ao governo e comparar com os elogios que você faz, que são inexistentes. Mas você não é a direita inteira, Caio. Não, mas eu represento uma ala da direita também. E não só isso, a esquerda ela é negacionista por excelência. Você tem Lula livre, você não tem Queiroz livre. E isso vale até... Você não tem Queiroz ninguém fala sobre isso. É bom também, imagina, em vez de não falar, eu trouxe o assunto à baila sendo de direita. Eu não nego o Queiroz.
Entendeu? Olha, Quem nega que o Lula é que bom. corrupto Ninguém é esquerdista nega aqui que o Lula é fanatizado. corrupto, Não existe Caio. Queiroz Ninguém nega livre, que o Lula ninguém é foi na corrupto rua, aqui. ninguém foi às ruas mas pelo quem Aécio quer o Neves. Lula livre, você meu, entendeu? aqui? Alguém quer o Lula Ninguém livre? falou Lula livre. Não, eu tô falando da narrativa. A gente não tá comparando o lulismo Mas é o que com o o Zé bolsonarismo. Padilha O que o lulista fala? É isso, você tá... Não é isso, é isso Não, que mas ele eu tá tô falando o most- contrário disso, que você pode não ser bolsonarista, Você pode não ser não nada ser disso. Não, mas ele tá petista colocando e uma ser equivalência crítico moral a que não respeito das existe. coisas. Não existe Essa o pessoa não bolsonarismo tem com lugar todas as hoje suas no espectro vicissitudes, político. Não com existe. todos Quem os é? seus defeitos, ele é superior preza a moralmente razão ao não lulismo. tem lugar é, no sim. debate político. Tem que estar de um lado, tem que estar na cegueira do petismo e na maluquice do bolsonarismo. Não é, isso é uma Existem falsa áreas equivalência não moral. existe, Eles não são não iguais existe com um polaridade campo, não existe invertida, um não são campo iguais. alheio a Lulista tudo é isso. pior. Peraí, qual é? Você Isso pode aí é querer, reducionismo. você pode querer o Lula preso e criticar alguns pontos da Lava Jato? É, Claro você que pode pode. querer a Esse é o reforma da ponto, Previdência. Mas isso é uma obviedade. Esse é o Então ponto isso, do eu acho que texto o dele. Padilha Não, mas tá ele, falando. ele, ele Esse é fala o que é ponto do texto idêntico dele. e não Deixa é. eu ver se o Não Zé é, Maria isso é tá aí. afetação de Zé imparcialidade. Maria, você tá aí, Zé, ou Zé você já tá foi aí? embora? Zé dizer! Poxa, Zé, você nem Virou entrou uma- na briga. Virou uma mesa redonda aqui, Zé. Não tem ninguém armado aí, não. Né? Ah, Zé, obrigado, viu, Zé? Pra fechar, tem alguma linha aí? Uma anedota. Uma anedota. A história é a seguinte: é que o Caio falou aí do objetivo da Lava Tentei Jato, falar, né, Zé? Pegou corrupto, Não, você falou há muito tempo e falou bem mais que todo mundo proporcionalmente, Caio. Menos aí, vai. Sei. Aí, Fala, não. Zé. Aí a história é a seguinte: Pô, com esses pera lá. critérios aí do Caio, tem razão, que prendeu corruptos, vários corruptos, a Lava Jato funcionou. Todos Agora, nós com esses achamos critérios, isso, Zé, viu? Eu posso afirmar, Caio, você pode chegar no Congresso Nacional, pegar qualquer um e aproximar a lente ali, que pelos critérios ali da Lava Jato, você coloca ele na cadeia. Tomara, viu, Zé? Aliás, o Caio pode chegar no Congresso aí que se ele se candidatar, ele é eleito, hein? É? Zé, um abraço. Obrigado, Zé. Obrigado, bom dia. Valeu.